E aí, pessoal, nessa aula que vai ficar um pouco mais longa, nós vamos falar da construção da relação de causa e consequência na redação, que vocês já viram que é essencial. Vamos falar também da construção do esquema inicial, que a gente vai fazer antes de começar a redação, e isso vai permitir que a redação mantenha ali o tempo todo uma boa coerência e coesão. E nós vamos terminar falando construindo realmente o parágrafo de introdução da nossa redação. Tenho já que falar para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar para que esse vídeo alcance mais pessoas. E agora, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo? Então, se a gente for pensar em tudo o que a gente já viu até aqui sobre a redação, a gente fazendo aí um recorrido geral, né, na redação, a gente tem que pensar primeiro naquela estrutura que eu falei lá na aula 1, né, de 25% separado para a introdução. A gente vai gastar aí esses 25% na introdução, que é onde a gente vai apresentar a tese, a gente vai apresentar o nosso ponto de vista. A gente vai gastar 50% no desenvolvimento, que é onde a gente vai mostrar a nossa argumentação propriamente dita e até aí uma fundamentação teórica da nossa redação. E 25% para a conclusão, que é onde a gente traz aí a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é obrigatória? Não necessariamente. Os textos dissertativos, eles não têm essa ideia da proposta de intervenção como algo obrigatório. Mas é normal que as bancas exijam essa proposta de intervenção. Tem bancas que não exigem a proposta de intervenção. Quando a banca não exige uma proposta de intervenção, ela não vai te dar pontos a mais, mas também não vai tirar pontos se você apresentar uma proposta de intervenção. Também é aqui na conclusão, nesses 25% de conclusão, que a gente vai ver aí como que a gente finaliza a nossa redação para além da proposta de intervenção, não é isso? Mas isso é coisa para outra aula, porque hoje a gente não é o tema da nossa aula de hoje. O que mais que a gente já viu? A gente já viu como que a gente constrói a tese, né? Isso daí a gente viu na segunda aula, a gente viu como que a gente constrói a tese, como que a gente faz a identificação das palavras-chave, palavra distratora, qual que é a importância disso, né? Isso que a gente pergunta. A partir dessa identificação, a gente pergunta qual que é a importância disso, e aí eu usei aqui importância porque eu dei exemplos da palavra distratora importância, e aí eu penso, isso é importante por causa daquilo outro. E essa resposta é que vai ser a nossa tese. Eu usei também o exemplo da palavra tendência. Quais são as tendências disso? Tendência significa uma predisposição, uma inclinação para alguma coisa. E aí eu vou perguntar, né, qual que é a tendência, eu vou responder, pode acontecer isso, ou pode acontecer aquilo. E essa minha percepção da situação é que vai ser a minha tese. Também usei o exemplo de qual que é o papel disso, ou qual que é o papel daquilo. Papel é alguma coisa que alguém, ou que um determinado órgão, por exemplo, precisa desempenhar. E aí a gente vai pensar e a gente vai responder, olha, esse órgão, essa situação, essa pessoa, deveria se comportar de tal maneira. E essa minha resposta vai ser a minha tese. Também com o uso, com a palavra, por exemplo, influenciar, como que isso influencia naquilo? E aí eu vou pensar, pode provocar tal coisa. E essa resposta também vai ser a minha tese. Então, nessa aula anterior, aula 2, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Nessa aula eu expliquei melhor como que a gente faz essas considerações para a gente conseguir construir a nossa tese, construir um bom ponto de vista. Né? Também a gente, nesse contexto aí, a gente vai identificar quem que é vítima ou quem que é beneficiário da situação. Né? Isso daí vai fazer com que a gente entenda qual que é o problema que precisa ser abordado na proposta de intervenção. Então, a gente desvenda a proposta de intervenção a partir da palavra-chave, que é o sobre o que, e a partir da palavra distratora, que é sobre qual perspectiva, sobre qual olhar. E aí eu falei ainda também que a gente tem uma série de palavras distratoras, que a gente tem que pensar nessas palavras, né? E tem vários sinônimos para essas palavras, e são palavras que sempre aparecem nas propostas de redação, ok? Também falei nessas aulas anteriores sobre a estrutura do argumento, né, que o argumento se constrói a partir de um dado e dos nossos conhecimentos sobre ele, se constrói também a partir da justificativa, que vai ter relação aí com as vítimas ou com quem desfruta dessa situação que está sendo apresentada lá no dado, e a gente pensa a partir disso aí qual que é a causa, né, o que essa situação causa, o que causa essa situação para a vítima e também quais são as consequências, e essas consequências têm relação com a conclusão
E não confundam aqui a conclusão do argumento com a conclusão da redação. Aqui a gente está falando de estrutura de argumento. Então, argumento se constrói a partir de uma relação, a partir de 3 elementos aí fundamentais, que são o dado, né, os nossos conhecimentos gerais sobre o assunto, a nossa justificativa, que vai se relacionar com vítimas, com causas e consequências, e as consequências, especificamente, vão nos trazer aporte para a conclusão do nosso argumento. E o que mais? A partir disso, agora, a gente entra aí num ponto que é fundamental para a gente conseguir criar um esquema inicial, conseguir deixar a redação toda coerente e coesa, tá? A gente tem que entender como que a gente vai construir essas relações aí de causa e de consequência. Como que é que a gente vai construir isso? Como que a gente vai começar a pensar nisso? A gente vai começar a pensar a partir da nossa percepção de qual que é a situação ou qual que é o problema. E qual que é a causa ou as causas desse problema. Para a gente pensar na causa do problema, a gente tem uma pergunta básica aí, que é o porquê. Por que isso acontece? Tá bom? E qual que é a consequência? Para a gente entender a consequência, para a gente conseguir encontrar a consequência, a gente vai pensar o que isso gera para aquela vítima que a gente já identificou, para aquela vítima ou beneficiário. Não vou ficar repetindo vítima ou beneficiário, espero não ficar repetindo. Então a gente tem que pensar por quê, e esse porquê vai nos indicar a causa, e o que gera vai nos indicar uma consequência, essa relação aí de causa e consequência, que é fundamental. Então, eu estou falando dessa questão aí de como que a gente vai identificar, porque eu sei que muitas pessoas têm realmente dificuldade para construir essa identificação aí de causa e de consequência. Quando eu penso na causa, vamos pensar em um exemplo, né? Eu não posso te esperar porque preciso estudar para o concurso. Então, não posso te esperar, eu trouxe aí uma ideia, e por que eu não posso te esperar? Porque eu preciso estudar. Então, o estudar aí é causa de eu não poder te esperar. E aí, na redação, a gente tem que pensar em 2 causas. Tá? Tem gente, essas 2 causas, eu falo que a gente tem que pensar em 2 causas, porque cada uma dessas causas vai ser apresentada em um parágrafo diferente, ok? Então, eu vou ter um porquê 1 e eu vou ter um porquê 2. E quando a gente pensa em consequência, vamos entender aí o que é essa consequência. Eu estudei tanto que passei. Então, esse passei é consequência da quantidade de tempo que eu me dediquei aos estudos, ok? E aí, para cada causa que a gente pensa na estrutura global aí da redação, a gente tem que entender que para cada causa que a gente pensa, a gente tem que também conseguir relacionar uma consequência. Então, para a causa 1, o porquê 1, eu vou ter isso, gera isso 1. Para o porquê 2, eu vou ter gera isso 2. Tá bom? Então, se a gente pensar numa ideia geral aí, na hora de fazer o nosso esquema, eu tenho essa causa e a consequência dela é isso. Eu tenho aquela outra causa e a consequência dela é aquilo, ok? Então, primeiro a gente tem que entender o que é essa relação aí de causa e de consequência, como que a gente vai relacionar essas ideias. Vamos pensar aí em alguns exemplos, tá bom? Esse tema está no e-book, eu vou deixar o link do e-book aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem tiver interesse pode acessar o e-book, tá bom? Vamos pensar nessa proposta aqui, olha, fome e insegurança alimentar, como combater esse problema. Então, primeiro, para a gente encontrar a causa, a gente vai pensar por que a fome e a insegurança alimentar acontecem. Então, quando a gente se pergunta por quê, a gente chega na causa. Então, aí, para a gente partir para a consequência, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar o que a fome e a insegurança alimentar geram. A partir disso, eu vou ter aí uma perspectiva que está relacionada com a palavra distratora. A palavra distratora dessa redação é combater. Então, essa palavra distratora, a gente sabe que ela está muito relacionada com a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, então, vai ser muito importante nessa redação, ok? Não significa isso que eu vou trazer proposta de intervenção para o desenvolvimento da redação. De qualquer maneira, eu vou precisar pensar na causa e na consequência, eu vou pensar no porquê e no que gera, porque isso vai aí estruturar o meu desenvolvimento da redação. E nessa proposta de redação, considerando a palavra distratora, a gente tem aí que essa palavra combater, que vai ser mostra que a redação vai estar muito focada, vai ter aí um peso mais importante na hora da correção, a partir dessa palavra distratora, que é o combater. Então, esse peso vai estar
na nossa conclusão. A gente vai chegar ainda na aula que a gente vai falar sobre a conclusão. Outra proposta aqui para a gente analisar. Como a violência tem se destacado na sociedade contemporânea. Aí eu vou pensar, por que a violência acontece? A partir daqui, eu identifico uma causa e eu vou pensar o que a violência gera. A partir disso, eu estou trazendo, eu estou identificando consequências. Nessa proposta, a palavra distratora, né, tem se destacado. Então, nessa proposta, a palavra distratora é destaque. Então, a gente tem que pensar nesses destaques aí da violência, e aí a gente entende que essa proposta está mais voltada para as consequências, né? Para a relação mesmo de causa e consequência. Então, a gente tem que pensar bem aí nessa relação de causa e consequência e como que a violência tem se destacado na sociedade. A gente não pode perder de vista essa relação aí da palavra-chave com a palavra distratora, ok? Vamos pensar mais uma proposta. A crise econômica global e os retrocessos no mercado de trabalho. Por que a crise econômica existe? Por que a gente vive a crise econômica hoje? E o que essa crise gera? Obviamente, se tratando de mercado de trabalho, porque a gente está falando de mercado de trabalho aqui na proposta. Nessa proposta, a palavra distratora é retrocessos. Então, a gente tem que conectar, a gente sabe que a gente vai conectar isso aí com as consequências que a gente vai identificar, com o que essa crise econômica gera no mercado de trabalho. Então, cada proposta de redação vai ter aí uma consequência, uma causa ou uma intervenção que vai ser o ponto forte dela, que vai ser o lugar onde a parte da redação que a gente vai ter que dedicar mais atenção. Mas, independente disso, para a construção da nossa argumentação, a gente precisa realmente estabelecer aí a relação de causa e consequência, porque isso é a base de toda a argumentação, ok? Então, isso daí é muito importante, entender como que a gente vai gerar a relação de causa e de consequência e como que essa relação aí de causa e consequência vai estruturar o nosso argumento. Então, vamos perceber, vamos entender que a palavra distratora vai influenciar com bastante força aí, em alguma parte da redação, por um lado, mas, apesar disso, a gente não pode ignorar a relação de causa e consequência, ok? Então, esse é um ponto. E aí, a partir disso, a gente cria um esquema inicial. O que a gente tem que colocar nesse esquema inicial? Nesse esquema, a gente vai colocar a nossa tese, que a gente já construiu, né? A gente já identificou lá palavra-chave, palavra distratora, já criei, aí já construí a minha tese. A gente vai colocar a causa 1 com a consequência 1, a causa 2 com a consequência 2, e a gente já vai pensar também como que a gente pode resolver essa situação. Por que é importante a gente pensar aqui na proposta de intervenção logo no começo? Porque aí a gente consegue criar uma conexão geral e, inclusive, na hora que a gente estiver abordando também a questão do título aqui durante as aulas, no decorrer dessas aulas, na hora que a gente estiver abordando a questão do título, a gente vai ver que pode ser bastante importante a gente pensar já de imediato nessa questão de causas e consequências, tá bom? Que vai ser aí a nossa proposta de intervenção que vai estar localizada exatamente na conclusão. Vai já haver muita redação que as pessoas trazem proposta de intervenção no decorrer do desenvolvimento e tem gente que apresenta proposta de intervenção até mesmo na introdução. E isso não é bom, tá? Isso perde aí, tira a estrutura ideal da redação argumentativa, ok? Então, a gente faz esse esquema inicial aí, construindo todas essas ideias. Agora, esse esquema inicial, ele precisa ser um esquema longo? Não, a gente não está escrevendo a redação. A gente está conectando ideias para que a nossa redação fique toda coerente, para que a nossa redação fique coesa. Quando a gente fala de coerência, a gente está falando de manter relações coerentes, relações compatíveis entre as ideias apresentadas no texto. E quando a gente fala de coesão, a gente está falando de todas as partes estarem conectadas entre si, ok? Depois eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre coerência e coesão. Tá bom? Coerência e coesão não é uma parte da redação. Coerência e coesão é como que a gente conecta todas as partes da redação e como que a gente mantém conexão entre as ideias também, tá bom? Então, vamos pensar em alguns exemplos aí de como que a gente estabelece esse esquema inicial. Vamos pensar aí numa proposta. Eu vou sempre trazendo propostas. Eu vou sempre trazendo propostas diferentes aí, porque né, isso vai abarcando várias áreas de concurso. Vamos pensar aqui, olha, conflitos éticos em torno do uso das tecnologias na investigação criminal. Peguei esse tema aí, essa oração temática de redação. Como que eu vou criar esse esquema inicial?
Eu identifiquei palavra-chave, tecnologia e investigação, óbvio, né? E aí a gente tem duas palavras-chave. Não tem problema nenhum em identificar duas palavras-chave. A gente só não vai ficar aí extrapolando e ficar pegando todas as palavras como palavra-chave, porque isso vai dificultar, na verdade. Então, as duas coisas mais importantes que a gente tem aqui são as tecnologias e a investigação criminal como palavra-chave. Tá? A palavra distratora, conflitos. Quando eu penso em conflitos, eu penso, obviamente, em benefícios e malefícios, porque a gente tem que ter esse choque aí. Conflito é choque, é oposição. Então a gente tem que colocar aí na redação, pensar na redação sob essa ótica aí desse conflito entre benefícios e malefícios, tá bom? Então eu a partir desse entendimento, eu construo já a minha tese. Olha, as tecnologias trouxeram benefícios para as investigações criminais, mas não se pode ignorar os dilemas éticos atrelados ao uso dessas tecnologias. Então, eu estou, de alguma maneira, sim, reforçando o que foi apresentado na oração temática, mas eu estou incluindo aqui alguma coisa. O que eu incluí aqui? Eu incluí os dilemas éticos, né? Eu sei que tem benefícios, mas tem também dilemas éticos que podem ser abordados aqui. Gente, isso não significa que todas as redações têm que ser construídas dessa forma. Isso aqui é a minha percepção, né? Eu só estou trazendo um exemplo. Não estou falando que sempre você tem que falar dos dilemas éticos. Eu pensei nos dilemas éticos, mas você pode pensar em outros pontos também. E aí, se eu pensei lá, se eu entendi que a proposta de redação tem como palavra distratora uma relação de conflito, né? O choque que eu estabeleci entre benefícios e a questão da ética, os conflitos éticos, os dilemas éticos, então eu vou colocar uma coisa como causa, uma coisa como consequência. E aí eu penso, benefícios, beleza, que benefícios são esses? Por que o uso dessas tecnologias beneficia a investigação criminal? Beneficia por causa da conexão de informações, melhorias na análise de dados. Mas e aí, quando eu penso nisso, eu também tenho que pensar no que gera em termos do conflito que eu apresentei lá, como na relação aí de causas e consequências. E quando eu penso nisso, eu posso relacionar, olha, essa coleta de dados, ela beira aí, tá, tem um limiar aí para a gente não chegar na invasão de privacidade. E aí a gente entra, obviamente, na questão dos dilemas éticos normais, né? Então, eu tenho aqui uma causa, melhoria na conexão das informações, né? Uma causa, um benefício, melhoria na conexão. E eu tenho aí um conflito, um dilema ético que eu apresentei como consequência, a invasão, a questão da invasão da privacidade. E aí eu tenho que pensar em outro benefício e outro conflito ético nessa relação também. Então eu penso, por que, de novo, vou fazer a mesma pergunta, por que mais se beneficia, né? Por que mais a investigação criminal se beneficia? Se beneficia por causa de uma facilidade, uma rapidez, né, na identificação de suspeitos, no reconhecimento, a criação de softwares, essas coisas, tá? E aí, isso daí tem relação, pensando aí num lado negativo aí dos dilemas éticos, o que isso gera? Isso tem relação com o quê? Com qual conflito ético? Qual que é a consequência aí em termos de conflito ético? A gente pode questionar aí sobre a confiabilidade, sobre a transparência dos processos, sobre marcos regulatórios. Então, eu estabeleci aqui já de imediato duas relações aí de causas e consequências, entendendo que lá na hora que eu estabeleci a minha tese, eu apontei benefícios e conflitos éticos. Então, eu estabeleci uma relação aí entre essas duas coisas e eu estou aqui considerando que uma relação é causa e eu tenho que estabelecer uma consequência. Percebam aqui que a gente não pode, na verdade, ficar preso a gente tem que entender que na hora que a gente estabelece aí a nossa tese, a gente tem que perceber o que a gente está colocando como causa e o que a gente está colocando como consequência. Não significa isso, de fato, que o conflito ético é uma consequência daquele benefício, mas é uma consequência nessa argumentação que eu estou estruturando. E outras pessoas, com certeza, vão ter ideias diferentes para colocar aqui. O importante é que a gente consiga identificar essas relações para conseguir estabelecer uma boa conexão no decorrer da redação. Quem que é que eu vou identificar aqui nessa estrutura como vítimas ou beneficiários de uma situação? A sociedade, ou posso colocar até mesmo os profissionais, depende da abordagem que a gente vai dar no decorrer da redação. Tá bom? E se eu pensar em soluções ou intervenções,
Agora, já de imediato, nesse esquema, que a gente vai pensar nisso também, eu posso falar de treinamento de profissionais, pensando aí em uma abordagem mais crítica das análises, uma ponderação aí mais cuidadosa dos dados, a gente pode pensar no treinamento. Treinamento de profissionais funciona praticamente em quase todas as propostas de intervenção. Vamos agora pensar numa outra proposta aqui de intervenção, para a gente entender como que a gente cria esse esquema. Os desafios da digitalização na saúde pública. Se eu pensar aqui, palavra-chave, digitalização. Óbvio que saúde pública também, porque aqui está na área da saúde. Então, já vou considerar essa área da saúde como minha palavra-chave. Mas aqui, essa proposta de redação, quer que eu fale sobre, especificamente, a digitalização. Então, sobre o quê? Sobre digitalização. E sobre qual ótica? Sobre a ótica dos desafios. E quando eu falo de desafios, eu estou falando de obstáculos, de dificuldades. E aí, eu vou construir minha tese a partir disso. A digitalização tem se tornado uma realidade em todos os setores da sociedade, exigindo adaptações e esforço constante, o que, na saúde pública, tem relação com investimentos e com a aceitação da inovação. Aqui nessa proposta, o que eu fiz foi estabelecer já na minha tese, é dizer, eu reforcei a proposta de redação, a proposta mesmo da redação, não estou indo contra o que a proposta está trazendo, mas aqui eu acrescentei alguma coisa. O que eu acrescentei aqui? Eu já falei de causas. Eu já trouxe aqui na minha intervenção causas. E aqui, como eu já tenho duas causas bem determinadas, uma sobre investimentos e outra sobre a aceitação, eu já respondi aqui a minha pergunta: por quê? Por que a gente tem uma dificuldade na digitalização? Porque o Estado não investe o suficiente, né? Estou falando do investimento. Porque o Estado não investe o suficiente. E aí, o que essa falta de investimento gera? Bom, nem todas as informações antigas são digitalizadas, a gente tem dificuldade de análise de histórico dos pacientes. E aí eu vou pensar no outro porquê, que eu já respondi na hora que eu construí a minha tese, já dei esse porquê. Né? Por que tem essa dificuldade? Porque tem muitos funcionários que resistem ao uso da tecnologia. A gente está falando aí de uma formação profissional e de acesso à informação também a respeito de todos os benefícios. Então, aí, no esquema, eu vou colocar só, tem funcionários que resistem, a resistência do funcionário ao uso da tecnologia, ou formação, informação. E aí, o que isso gera? Já aqui eu já vou pensar, o que isso gera? O que essa falta de informação ou essa falta de formação gera? Olha, mesmo as informações mais atuais, muitas vezes, elas podem não ser inseridas dentro de um sistema de uma maneira fidedigna, porque falta justamente por causa dessa falta de informação e de formação. Então, eu criei aqui essa relação de causa e consequência entre todas as partes que eu já apresentei na minha tese. Aí eu vou pensar quais são os beneficiários ou as vítimas. São os pacientes nesse caso. Posso falar você pode falar outras coisas também. Recordando que isso aqui é exemplo. Né? Eu estou trazendo exemplos de como a gente pode abordar aí esse esquema inicial. Então, aqui no meu esquema inicial, as vítimas aqui são os pacientes, tá bom? E aí eu vou pensar em proposta de solução, proposta de intervenção. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa de um maior investimento do Estado em pessoal mesmo, para poder completar essas informações aí no sistema. A gente volta lá para a questão da formação profissional, do investimento em formação profissional. A gente tem aí também uma relação de regulamentação com relação ao uso das tecnologias. Então, eu já criei todo um esquema e eu tenho toda a redação aqui na minha cabeça e também escrito em um papel. Então, vamos ver, olha só como que fica. Eu já criei um esquema básico ali de tudo que vai sair da redação. E pensando nesse esquema básico, olha como que ficou aqui o esquema da proposta dos conflitos éticos em torno do uso das tecnologias na investigação criminal. Eu criei aí um esquema e a partir desse esquema eu já vou ter aqui todas as ideias, tudo o que eu vou falar no decorrer da redação, tá bom? Então, a criação desse esquema inicial aqui é muito importante para a gente conseguir deixar a nossa redação coerente e coesa. Ok, Andresa? E a partir disso, o que a gente faz? A partir disso, a gente vai entender, a gente vai acabar de construir o nosso parágrafo de introdução.
E por que que eu falo acabar de construir? Porque no momento em que a gente construiu a nossa tese, a gente já começou a nossa introdução. Então, a gente já tem aí um primeiro período, né, a nossa primeira oração, nosso primeiro período da redação, a gente já tem a nossa tese, a gente já começou a nossa introdução. E como que a gente vai fazer agora no segundo período? Quando eu falo primeiro período, segundo período e terceiro período da redação, isso significa que o nosso do parágrafo, né? Isso significa que o nosso parágrafo vai ter aí 3 pontos finais, tá bom? Então a gente construiu a nossa tese e a gente vai ter um ponto final depois da nossa tese. Importante falar isso, gente, porque eu sei que as pessoas elas acabam construindo a redação de uma maneira meio caótica. E elas, ao não pensar nessas partes, a gente vê muitos erros de pontuação. Então, às vezes, eu já vi muito, isso é muito crítico, um parágrafo inteiro só com um ponto final. A ideia fica toda perdida, é muito mais difícil de encontrar ali a coerência e coesão dentro da redação, construindo desse jeito. Então, a gente vai pensar, eu tenho um período, tá? Um período mostrando a minha tese. Um período, acabei de mostrar minha tese, ponto final, ok? E a gente vai ter 3 pontos finais por parágrafo, pelo menos isso, ok? Existe a possibilidade, sim, da gente construir um parágrafo com 2 pontos finais. E aí, nesse caso, o parágrafo, a conclusão do parágrafo vai estar no desenvolvimento do parágrafo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é importante entender que, assim como a estrutura geral da redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, também a estrutura do parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Em cada parágrafo, a gente tem que ter essa ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Em algumas situações, dependendo da destreza da pessoa com a escrita, a conclusão do parágrafo pode estar inserida no mesmo período do desenvolvimento. Mas aí você tem que ter destreza demais. E a gente está aqui para aprender a escrever. Então, em termos de aprendizado, vamos entender isso. Vamos agora, nesse momento, pensar dessa forma. Eu vou ter 3 pontos finais, porque em cada parágrafo, eu preciso de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No parágrafo de introdução, a nossa introdução desse parágrafo é a tese. O nosso desenvolvimento desse parágrafo é o segundo período que a gente vai escrever. E como que a gente vai fazer esse desenvolvimento? A gente vai apresentar as causas. Mas aqui a gente vai apresentar só uma oração, um período, tá? Com ponto final depois dele, falando das 2 causas juntas. A gente já identificou causas e consequências. Então a gente vai criar um período falando apenas das causas, expandindo um pouco o que a gente vai falar das causas, tá? Então, segundo período, a gente vai falar dessas causas. É muito importante você entender por que você vai fazer isso, considerando que se eu preciso, para manter a coerência na redação, na introdução, eu tenho que manifestar o que vai ser explorado no desenvolvimento. Então, na medida em que eu apresento aqui as minhas causas, que eu expando essas causas em um único período, eu já sei que lá no desenvolvimento eu vou expandir, eu vou ampliar tudo que eu penso sobre cada uma dessas causas e relacionar com as consequências. Então, aqui, segundo período da introdução, eu vou escrever uma oração, um período sobre as 2 causas juntas. Você já identificou as causas. Então, agora é pegar essas 2 causas e escrever uma oração sobre elas, ok? Depois que a gente faz isso, a gente vai escrever um terceiro período, outro ponto final. Só que esse período tem que ser mais curto, tá? Então, a gente tem aí como que a gente pode fazer esse fechamento desse parágrafo de introdução. A gente tem algumas maneiras que a gente pode fazer esse fechamento, entendendo que essa terceira oração aí vai ser mais curta do que as outras, porque a gente naturalmente vai precisar de mais espaço aí para o desenvolvimento e para a construção da nossa tese, tá bom? E aí a gente pode fazer uma oração mais curta, falando sobre as vítimas ou sobre os beneficiários. A gente pode também apontar alguma coisa sobre o que a gente vai falar nas intervenções, tá? Já levantar alguma coisa das intervenções. A gente já conhece as intervenções.
A gente já pensou nas intervenções que a gente vai falar. E aí, aqui no final do parágrafo de introdução, a gente traz alguma coisa assim, sabe? A gente só joga uma isca. Não é para falar da intervenção, é para jogar uma isca. Aqui não é momento de apresentar a intervenção, ok? E a gente vai escrever uma oração curta. Isso mantém uma conexão direta da sua introdução lá com a sua conclusão. E fica ótimo. Então, a gente pode também apresentar aqui, ó, jogar a isca falando alguma coisa a respeito da intervenção, mas não é para apresentar a intervenção. Eu vou trazer exemplo, você vai entender melhor como que é essa situação. A gente pode também terminar esse parágrafo de introdução fazendo algum questionamento, uma pergunta mesmo, a respeito das consequências que vão ser exploradas no desenvolvimento. Então, quando a gente termina esse parágrafo de introdução, ou falando das vítimas, porque as vítimas, obviamente, vão ser abordadas no desenvolvimento e na conclusão. Então, eu mantenho a conexão com desenvolvimento e conclusão. Se eu termino fazendo aí uma oração mais curta também sobre as intervenções, eu estou conectando a minha introdução com a conclusão. E se eu faço aqui algum questionamento ou faço alguma oração sobre as consequências, uma oração mais curta, aí eu estou também conectando a minha introdução com coisas que vão ser apresentadas mais profundamente no desenvolvimento, ok? Então, isso é muito importante. E a gente já consegue fazer isso porque a gente estabeleceu aquele esquema inicial. Aí a gente constrói um bom parágrafo de introdução. Vamos ver um exemplo? Eu peguei aqui, olha, os desafios da digitalização, o segundo exemplo que eu utilizei, os desafios da digitalização na saúde. Como que eu colocaria aqui, como que eu construiria aqui um parágrafo aqui de introdução? Olha só, eu já tinha construído a minha tese, ok? Então, eu vou trazer a tese aqui para esse parágrafo. A digitalização tem se tornado uma realidade em todos os setores da sociedade, exigindo adaptações e esforço constante, o que, na saúde pública, tem relação com investimentos e com a aceitação da inovação. E agora, eu vou construir um outro período falando das duas causas. Lembrando que nessa proposta aqui, nesse meu esquema, eu já apresentei, na minha tese, eu já apresentei as duas causas, que eram investimentos e aceitação. Ok? Então, eu tenho aí, ó, vou escrever agora, vou ampliar um pouco, falando sobre essas duas situações aí. Por um lado, o próprio Estado não aporta capital suficiente para o desenvolvimento de um sistema completo, e, por outro lado, muitos profissionais ainda resistem às possibilidades trazidas pelas tecnologias. Aí, beleza? Falei um pouco mais das minhas causas, e aí falei das duas juntas em uma só oração, em um só período, e agora eu vou trazer um terceiro período, falando aqui sobre as vítimas. Em meio a essa situação, os pacientes são os maiores prejudicados. Tá? E se eu quiser aqui falar, substituir esse último período o que eu tinha falado com vocês sobre relacionar aí com as consequências, por exemplo. Eu posso terminar fazendo uma pergunta, mas o que essas posturas têm provocado? Terminei fazendo uma pergunta que vai induzir as consequências que serão apresentadas no desenvolvimento. Ou também eu posso já trazer aí alguma relação com o que eu vou apresentar em termos de intervenção. Posso terminar escrevendo: percebe-se que outras medidas para além da regulamentação são necessárias. Percebe-se que são necessárias outras medidas para além da regulamentação. Então, aqui eu apresentei eu já dei uma fisgada a respeito do que eu vou falar lá nas intervenções, ok? E aí a gente tem a construção do primeiro parágrafo. Entendam que tudo isso aqui é escrito em um parágrafo. Obviamente, a gente tem que entender que isso vai ter relação com o tamanho do parágrafo. Se a gente estiver falando de uma redação de 30 linhas, esse parágrafo vai ter aí cerca de 7 linhas. Por isso é muito importante praticar escrevendo à mão mesmo, porque você precisa saber se essa quantidade de linhas, a quantidade de linhas que você está utilizando, e entender que em algumas situações você vai ter que cortar algumas palavras, e aí você vai ter que analisar. Aqui nessa proposta, por exemplo, se eu tiver que cortar algumas palavras, eu vou cortar por um lado e por outro lado. Eu vou colocar só: o próprio Estado não aporta capital suficiente para o desenvolvimento de um sistema completo,
E muitos profissionais ainda resistem a possibilidades trazidas pela tecnologia. Então, a gente tem que entender como que a gente pode cortar, quais palavras são desnecessárias. Fica melhor com o uso desses conectivos que eu coloquei aqui? Fica melhor. Mas, às vezes, eu preciso cortar palavras para caber numa determinada quantidade de linhas. Então, isso é muito importante que seja praticado. Então, eu sugiro fortemente que nesse momento você pegue temas diferentes e pratique a escrita da introdução. Pegue temas diferentes, faça a análise das palavras-chave, das palavras distratoras, construa seu esquema inicial e escreva o seu parágrafo de introdução. Faça isso várias vezes, até que você veja, você olhe para a sua introdução e fale assim, agora eu gostei. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha só, quando a gente acaba de escrever e a gente gosta, é porque a gente está ficando bom. Então, vamos lá? Vamos praticar? Vamos terminar essa aula por aqui. E é óbvio que eu tenho que repetir para você deixar seu like, para você curtir, compartilhar esse vídeo, para ele alcançar mais pessoas e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Na semana que vem, a gente já vai partir para o desenvolvimento da redação e você vai entender como que você vai construir aí esses 3 períodos dos parágrafos de desenvolvimento. Depois a gente vai falar também das estratégias argumentativas, ok? A gente se vê em breve.